Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Lembre-se de inscrever-se, clicar em gostei nos conteúdos. Eu sou João Vitor Wrobleski e apresentarei a temática de hoje. Olá pessoal, hoje eu realmente é um vídeo um pouquinho mais revoltado, um vídeo que eu pretendo falar sobre um assunto que me incomoda há bastante tempo. Eu já falei a respeito, mas acho que as pessoas não assistem todos os vídeos. E aí volta a acontecer, ou realmente são pessoas que não estão preocupadas em entender o que os vídeos trazem. E como é um vídeo um pouquinho mais pesado, eu recomendo que, se você em determinado momento do vídeo não se sentir bem, achar que não está sendo agradável para você, desligue, vá ver outro conteúdo nosso, saia desse vídeo, vá ver outro conteúdo nosso, veja um dos conteúdos realmente a respeito de filosofia e psicologia, porque esse vídeo é um pouco mais particular, um pouco mais pessoal, não particular, mas pessoal. É sobre uma das minhas falhas e algo que me incomoda muito em referência ao canal também quando acontece. Para quem já me conhece há algum tempo, quem participou de algum estudo comigo, ou quem acompanha o nosso canal há algum tempo, sabe que a ortografia não é o meu forte. Eu tenho várias questões em relação à escrita, às vezes em relação a algumas pronúncias de palavras, que eu erro algumas pronúncias, ou que eu escrevo às vezes de uma maneira, às vezes esqueço a acentuação, troco letras. E algumas pessoas entram no nosso canal e comentam a respeito disso de uma maneira extremamente respeitosa, e que você percebe que de fato a pessoa tem interesse em auxiliar e em melhorar o conteúdo. Então ela comenta, você esqueceu a acentuação no título, ou então a pronúncia de tal palavra que você falou que não tinha certeza é tal. Bacana, agradeço muito a essas pessoas, realmente. Sinceramente, de coração, agradeço muito essas pessoas que você percebe que realmente têm um interesse em melhorar o nosso conteúdo, em estar auxiliando no conhecimento. Mas existem outras pessoas, como recentemente uma pessoa entrou em um vídeo que eu fiz há algum tempo já atrás, onde eu pronuncio um dos tidos como distúrbios psíquicos, e que tem uma pronúncia um pouco mais complicada, e eu acabo pronunciando da maneira que naquele momento eu entendi na leitura, que não é a maneira correta, falando sobre o português e a linguagem correta de fato. E aí uma pessoa entrou nesse vídeo, e várias pessoas entraram, inclusive ressaltando, a pronúncia correta é essa, e ok, muito obrigado a essas pessoas, de fato, de estarem auxiliando, de estarem trazendo qual que é a pronúncia correta. Mas aí uma pessoa, como outras já fizeram em outros momentos, entrou comentando que, eu não confio no conteúdo de alguém que não entendeu uma matéria que era da quarta série, referente à minha pronúncia estar errada da acentuação. E que bom que você não confia no conteúdo, porque realmente eu não vim no canal nunca com a proposta de ser dono de verdade alguma. Eu sempre afirmei, olha, esse é o meu entendimento, isso é segundo o que eu li. Quando as pessoas me perguntam alguma coisa que eu não sei, eu frequentemente falo, olha, até o momento eu não acessei nenhum conteúdo a respeito disso. Até o momento eu não fiz nada, não vi nada falando a respeito. Mas não que não possa existir. Minha leitura é limitada, é isso. Mas até o momento eu não sei te responder. E isso não é um problema para mim. Eu me avejo com as minhas faltas. Eu sei que eu tenho essa falta. Sei que é algo elementar, que é algo essencial, e como a nossa participante comentou, de fato é um conteúdo que talvez eu deveria ter aprendido na quarta série. E eu não tive das melhores dos acessos à escolaridade. Realmente as escolas que eu frequentei tinham seus problemas, como toda escola pública tem. Não que escola privada também não tenha, pode não ter tanto problema com o ensino, especificamente porque os professores recebem mais material, são mais cobrados, mas existem vários outros problemas, até mesmo com distúrbios psíquicos em escolas privadas. E é isso, eu tenho a falha, eu não tenho problema em assumi-la, mas aí eu queria relembrar uma coisa que eu já falei em outro vídeo. Física, química, biologia são matérias essenciais também da escola.
E você sabe qual é o processo molecular do hidrogênio e do oxigênio na fervura da água? Você sabe qual é o processo físico-químico que acontece no teu alimento, no cozimento dele para que ele amoleça ou para que ele mude de sabor? Possivelmente a maioria não saiba isso, que também é um conteúdo da escola, é um conteúdo que qualquer um que seja formado em um segundo grau teria a obrigação de saber. Ironicamente, eu sei muitas dessas coisas. Eu, inclusive, peguei um livro aqui, que é um livro de ensino médio. Vou até mostrar aqui, ó. É um livro de ensino médio, de biologia. E olha, nós temos divisão celular, nós temos tratados sobre anfíbios, sobre o DNA, sobre o RNA. Tudo isso daqui é matéria de segundo grau. Não é um livro de faculdade isso daqui. É um livro de conteúdo de segundo grau de biologia. Sobre as angiospermas, sobre as plantas de maneira geral, sobre a reprodução animal, sobre os ruminantes. E me diga, você sabe me explicar esse conteúdo? Você sabe me explicar a diferença entre um artrópode e outras espécies? Você sabe me diferenciar cada reino animal? Você sabe me explicar como acontece o processo de ruminação nos animais ruminantes? Como que o alimento passa pelas 4 partições do estômago e como que ele é digerido? Isso é conteúdo de segundo grau. Você sabe me explicar o processo de fotossíntese de uma planta? É conteúdo de ciência básica. Fotossíntese você aprende antes do segundo grau. Fotossíntese você aprende lá pela 5ª, 6ª série, você já está aprendendo como que ocorre o processo de fotossíntese nas plantas. Você sabe me explicar o processo da circulação sanguínea no corpo humano? Você aprendeu isso na escola. Teoricamente deveria ter aprendido. Assim como o processo reprodutivo, tanto humano quanto de outros animais, assim como o processo reprodutivo de vírus, bactérias, tudo isso é matéria elementar de biologia, de química, de física. Não é matéria complexa de formação universitária. Possivelmente você não sabe muitas dessas coisas. E ok, muitas coisas eu não sei. E eu não tenho problema em não saber muitas coisas. Eu tento aprender o que está dentro do meu campo, do que eu aprecio, do que eu considero relevante e importante. Outras coisas eu considero extremamente importantes, muitas vezes belas, mas entendo que não é para mim. Assim como eu não sei muitas vezes se uma palavra escreve com S ou com Z, se uma palavra tem ou não tem acento, eu também não sei tocar piano. Apesar de eu achar linda as músicas do Mozart, eu tenho consciência de que eu nunca vou tirar Mozart de um piano, até mesmo porque eu não pretendo aprender piano. Eu não pretendo me dedicar a isso, porque eu tenho que fazer escolhas. Eu tenho uma vida, ao menos até onde eu sei, apenas uma, e eu já fiz as escolhas do que eu quero aprender nessa vida. E tem várias outras coisas que eu não vou saber. Eu nunca vou ser um bom médico, porque eu não pretendo fazer formação em medicina. Mesmo que eu goste de ler algumas coisas sobre medicina, mesmo que eu goste de estudar, mas eu não pretendo ser médico, então eu nunca vou ser um bom médico, assim como eu nunca vou ser um bom pianista, assim como eu nunca vou ser um bom maestro, assim como eu não vou ser um bom cantor, porque eu não tenho ritmo para cantar. E ok, tudo bem, eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas faltas e eu não tenho problema com isso. Mas o que me incomoda muito é as pessoas acharem que podem utilizar essas faltas para menosprezar o outro, para agredir moralmente o outro. Isso me incomoda bastante, no aspecto ético mesmo de sobrevivência em sociedade. Eu acredito que todos nós temos as nossas falhas, e se a língua portuguesa, a ortografia não é tua falha, que bom. Que bom que não é tua falha. Ok, que legal. Só que tem um monte de gente que entra no canal às vezes para comentar coisas bem desnecessárias, como desmerecer o conteúdo por causa de um erro de pronúncia, por causa de uma pausa fora do tempo, por causa de uma palavra que eu acabei repetindo por um costume de linguagem próprio, por causa do sotaque. Já chegaram a criticar no canal. Pessoas que no seu dia a dia utilizam palavras extremamente racistas, homofóbicas. Palavras que têm uma conotação moral extremamente pesada. Palavras que são derivadas lá da Alemanha nazista. E as pessoas utilizam
essas palavras no seu cotidiano sem se importar minimamente com a origem delas, com o entendimento do que elas significam. Isso para mim é importante. Se também tem ou não tem acento, não me interessa, eu sei que tem acento. Se eu escrevi na pressa sem acento, também árvore, ok, você não vai ler árvore de outro modo. Para quem está aprendendo a língua portuguesa é extremamente importante a acentuação para saber qual é a pronúncia correta das palavras. Mas para quem já é falante da nossa língua, não vai ler árvore de outro jeito, porque só pode ler assim. Como que você vai ler árvore de outro modo? O que o acento muda na tua leitura de árvore? O que o acento muda na tua leitura de também? Você não vai conseguir ler também de outra maneira, senão como também. Como é que você vai ler? Também. Não. Não existe essa palavra em português. Então por que a implicância com a porcaria de um acento, que ok, é importante. Mas eu fiz minhas escolhas. E dentre as minhas escolhas não está decorar toda a acentuação da língua portuguesa. Dentre as minhas escolhas está elencado como prioridade entender o que as palavras significam. E não ficar preocupado com a acentuação delas. Entender por que hoje eu não utilizo linguajares nos quais eu fui criado e nos quais a sociedade me ensinou a existir. Como, por exemplo, se referir ao ser humano como homem. Eu não utilizo isso mais. Vocês veem que quando eu falo sobre a humanidade, eu busco ou falar humanidade, ou pessoas, ou homens e mulheres. Porque eu busquei corrigir no meu vocabulário o machismo, no qual eu fui criado e no qual eu fui educado e no qual a própria língua portuguesa me educou. Eu não uso mais, por exemplo, a referência neguinho fez isso, porque eu sei a conotação extremamente racista dessa palavra. E você sabe? Você sabe a origem das palavras que você utiliza? Você sabe o quanto das palavras que você utiliza no teu dia a dia são de origem da época da escravidão, que eram referências feitas aos escravos? E aí o sujeito tem uma linguagem extremamente racista, homofóbica, machista, discriminadora, mas implica porque o outro não colocou acentuação em árvore. Ou porque o outro fez uma pronúncia atrapalhada de uma palavra. Ou colocou só um S onde seria um 2. Eu me preocupo com palavras como mais e mas, que 50% do país troca e usa aleatoriamente como se fosse a mesma coisa. E isso eu me preocupo, porque eu sei que mas e mais não são a mesma coisa e as duas palavras existem na língua portuguesa. Uma é você falar mas de que vai acrescentar algo, de que vai fazer um apontamento a mais, e outra é você falar mais, que é a mais, é algo a mais. Mas e mais não são a mesma coisa, e isso eu me preocupo. Agora, não se árvore ou também ficou com acentuação ou sem acentuação. E sim, eu considero de valor. E eu considero lindo pessoas que têm a habilidade de escrever bem. Eu sempre disse isso. E sempre, inclusive, parabenizei colegas meus que eu sei que escrevem muito bem, no sentido de conseguir realmente acentuar todas as palavras corretamente, de saber fazer uma relação lógica para entender se aqui vai S, se aqui vai Z, se aqui é com C cedilha ou não, se aqui é com N ou com M. Ok, M e N não é tão difícil, é uma coisa também que eu não troco, porque é meio lógica, a regrinha é básica e quase universal. Mas, ok, eu acho muito lindo as pessoas, considero muito lindo as pessoas que conseguem fazer isso. Assim como eu considero muito lindo quem consegue tocar um piano com maestria. Mas eu já disse, eu nunca vou tocar um piano. Porque eu nem pretendo estudar piano e eu não pretendo me dedicar a isso. Assim como talvez eu nunca consiga ter uma escrita absolutamente perfeita. É para isso que eu releio quando é um texto, por exemplo, que eu preciso publicar com um cunho mais científico ou com um nível de exigência maior, eu releio, eu passo o corretor ortográfico do computador e eu passo para pessoas que eu sei que são mais habilidosas na língua do que eu, para que elas corrijam para mim, para que elas apontem o que precisa ser mudado, as palavras que precisam ser adequadas. E ok, eu não tenho problema com isso. É uma falta minha. A questão é quais são as suas faltas. E você está bem com as suas faltas? Ou você está em tanto conflito com as suas próprias faltas que você precisa ficar apontando qualquer errinho mínimo que você vê no outro. Disse e repito, uma é as pessoas que entram no canal e que falam, olha, o título lá é assim.
ou então só coloca a palavra correta, muito obrigado. De coração, muito obrigado. Porque é literalmente, você está fazendo para mim um trabalho gratuito, então realmente você está fazendo algo muito benéfico para mim, que é fazer uma correção no nosso conteúdo sem cobrar de mim por isso. Então só tenho mais a te agradecer mesmo. Agora, as pessoas que entram querendo inferiorizar conteúdo, querendo desmerecer o que a gente trabalha no canal, toda a construção que a gente vem fazendo ao longo desses quase 4 anos de canal, para divulgar o conhecimento de uma maneira mais acessível, quem tenta desmerecer e desconsiderar isso, porque eu me atrapalhei para pronunciar uma palavra que não é do meu vocabulário habitual, ou porque eu esqueci de uma acentuação no título de um vídeo, vai se ver com as suas próprias faltas. Vai para terapia e vai ver o que você tem de tão problemático em si mesmo que precisa ficar projetando seus conteúdos nos outros. Porque essa pessoa certamente não entrou no canal para melhorá-lo, porque quem entra para melhorar não entra para desmerecer o conteúdo. E essa pessoa normalmente é aquela pessoa que veio atrás dos nossos vídeos porque estava com preguiça de ler um livro. E eu sempre disse e volto a reafirmar. Nosso canal jamais se propôs a ser uma substituição a livros, ao contrário. Basta vocês verem aqui. Nunca fiz isso, e vocês sabem que ao longo do canal nunca fui de ficar expondo o livro, mas achei que era estético, considerei que era bacana esse novo cenário. E aqui, ó, tá aqui o conteúdo que eu gravo para vocês. Não é coisa que eu criei e não é simplesmente coisa que eu tirei da minha cabeça. Eu posso até falar nos vídeos de maneira espontânea do que eu me recordo das minhas leituras, mas para saber o que eu apresento nos vídeos, eu li. E eu sempre incentivei, sempre falei, leiam livros. Nosso conteúdo é apenas um acréscimo à leitura. Não deve ser um substituto. E normalmente essas pessoas que entram no canal e que desmerecem o conteúdo por um erro ortográfico, por uma dificuldade na pronúncia de uma palavra, são justamente as pessoas que entraram no canal para ver um conteúdo que estavam com preguiça de ler num livro ou num artigo científico. Então, se você não confia no nosso conteúdo, como disse a nossa cara colega, que entrou para falar que não confia em alguém que comete erros de pronúncia que deveria saber na 4ª série, que bom que você não confia. Uma dica, pega um livro. E mesmo no livro, não confie. Pegue outro livro. Pegue 3, 4, 5, 6 livros. E depois que você lê todos esses livros sobre o assunto, você vai ter uma base minimamente confiável. Mas não firme muito o pé. Porque talvez amanhã ou depois de amanhã vai surgir um novo teórico que vai falar o completo oposto dos anteriores e que vai conseguir embasar muito bem o que ele diz. Então, mesmo quando você lê 10, 15, 20 livros sobre um assunto, não confie. Não é só no meu conteúdo, no que eu falo, no que nós apresentamos com o projeto Filosofia da Psique, que você não pode confiar plenamente. Você não deve confiar plenamente em nenhum conteúdo. É uma das principais brigas que eu tenho com muitos que se dizem cientistas hoje. Que as pessoas se dizem cientistas, mas tomam a ciência como uma verdade absoluta. Sendo que a própria ciência se coloca como questionável, a própria ciência se construiu ao longo da história como um conhecimento um pouco mais interessante, digamos assim, do que os seus antecessores, justamente por se permitir ser questionada. Então, pensa bem, antes de ficar apontando a falha do outro, primeiro, se não é uma falha em si mesmo que você tem que corrigir, e segundo, como você vai fazer esse apontamento? E se de fato o fato da pessoa ter cometido um erro faz com que todo o conteúdo que ela trabalha, todo o trabalho dela não seja válido porque ela errou uma pronúncia, porque ela esqueceu uma acentuação, ou porque ela repetiu palavras que são do seu hábito de linguagem, pensa bem nisso.